Todo mundo sempre ligado no Sport Center, acompanhando com a gente esse dia a dia. E nesse dia a dia, que vai voltar agora nessa semana, o Campeonato Brasileiro. Todo mundo sedento pelo Brasileirão. O Flamengo tem um confronto marcado quinta-feira no Maracanã com o Grêmio. O Flamengo lidera a competição, claro. Tem jogos aí a cumprir de alguns times, a tabela não está completinha, mas o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro depois daquele estrondoso 6-1 diante do Vasco. Foi a belíssima última impressão que o Flamengo deixou. Uma bela última impressão com todo o seu elenco, né? Aquele elenco completo que não vai ter agora por conta dos desfalques da Copa América. O Flamengo sonhava até ter os seus convocados do Uruguai, por exemplo, trazê-los para o jogo com o Grêmio, mas não foi possível. Tem a questão que eles têm que estar liberados para o Uruguai uma semana, na segunda-feira anterior à disputa, ao início da Copa América. Então, Varela, De La Cruz, Arrascaeta e Vinha, além do Pulgar com o Chile, ficam fora desse período. Aí pode chegar a 9 jogos só do Campeonato Brasileiro. Pode ser que tenha aí também Copa do Brasil durante todo esse período. Alguns jogadores podem reaparecer por aí, o Wesley, o lateral direito, o Lohan, que estava em treinamentos com a seleção brasileira sub-20, e tem algumas ausências também, além dos convocados. Problemas musculares, por exemplo, do Alan e do Ayrton Lucas, que aí é um problema maior, a ausência de lateral esquerdo. Então, o técnico Tite tentando se virar. Mas o Léo Pereira, em compensação, deve voltar. Ele que está recuperado de uma lesão muscular também. O Tite falou sobre isso, esse período de treinamentos e também algumas caras aí que podem reaparecer no elenco do Flamengo. Essa questão, essa preparação que o Flamengo tem feito para a disputa do Campeonato Brasileiro e a sequência da temporada também, vai ser um período bem duro, um período que o Flamengo estava muito de olho e lamentava muito não ter esses jogadores para a disputa do Campeonato Brasileiro durante a Copa América. E aí, enfim, está de olho no mercado, quais são essas possibilidades aí de pegar alguns reforços, alguns nomes especulados. Até depois do Flamengo e Vasco, o Marcos Braz negou alguns, como o Oscar, lá da China, por exemplo, o Michael, que se falou, do Al Hilal, falou que não tem negociação em curso no momento, mas o Flamengo sempre mantém interesse, o radar ligado aí para algumas possibilidades. A gente vai acompanhando para trazer para todo mundo aqui no Sport Center. É a hora de ver se esse elenco realmente se resolve, não importa a situação, André? Né? Vamos falar sério. Por um período aí que pode ser longo, é a hora de ver como o elenco vai responder. Mas, de certa maneira, é uma injustiça já começar a cobrar o grupo de jogadores do Flamengo, tirando aqueles que foram para as seleções, e principalmente a comissão técnica, para encontrar de novo um time que jogue de acordo com o potencial do Flamengo, que faça as atuações que a torcida espera ver do seu time, depois que, na última impressão, na última imagem, o jogo contra o Vasco, com os jogadores ainda, né, em campo antes de se apresentarem às seleções sul-americanas, o Flamengo mostrou um nível finalmente compatível com o seu potencial técnico. Então agora vai começar uma fase que é muito difícil para o Tite e para as pessoas que trabalham com ele, porque ele vai ter que achar um outro time e esse time vai precisar continuar vencendo, porque as coisas não vão esperar os jogadores da Copa América voltarem para que o Flamengo possa se recompor de novo. Então, assim, o que mais vai ser testado agora, além da capacidade técnica dos jogadores que continuam ali trabalhando diariamente, é o potencial do time de se reencontrar com esses novos nomes e continuar jogando bem, não necessariamente no patamar de atuação que foi a vitória por goleada sobre o Vasco, mas de acordo com o potencial do Flamengo. Eu queria te ouvir também sobre esse tema, André. Pensa o seguinte, o torcedor esperou muito por ver um Flamengo mais arrumado, mais confiante, mais organizado. Bateu naquele fundo do poço, o empate com o Amazonas, né? Aliás, vitória apertada com o Amazonas, a derrota para o Palestino, ali realmente um burburinho. E o Tite achou soluções, né? Com o que tinha de melhor, ele achou soluções. Então o Flamengo já há algumas semanas vem jogando muito bem. Mas este time que vem jogando bem não vai existir pelo próximo mês. Exato. Por quê? Você está falando
possivelmente, do que é todo o setor central do meio-campo do time fora. Então, quando você fala em Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz, né, considerando o Everton, Cebolinha, Jefferson atuando mais pelo lado, você vai ter que remontar esse setor. E, ok, teve esses últimos dias para trabalhar, para treinar, mas dentro de jogo você vai ter que ver ainda como isso vai funcionar. Tem ótimas peças ofensivas, né? Tem um jogador que consegue produzir gols hoje de qualquer jeito, que é o Pedro. Tem o Everton que desequilibra jogos e continua aí à disposição ainda com a capacidade de fazer isso. Tem, mas o coração do time é o meio-campo. E esse era o setor que estava fazendo o Flamengo voltar a se comportar como um time capaz de controlar qualquer jogo. Então eu acho que esse que é o principal desafio e talvez até que isso se acerte, fique um ponto ou outro aqui pelo caminho, mas eu acho que é um novo processo, pelo menos para esse mês, né? Ô André, é óbvio que alguns jogadores que vão ficar fora são jogadores que só não jogariam por lesão ou por uma administração ali de calendário muito pesado, são incontestáveis. Essa é a chance para alguns que têm minutagem mais baixa aparecerem. Você acha que é isso? A gente vai ver alguns rostos esquecidos dando as caras? Porque a comissão técnica vai ter que encontrar os papéis, né? Eu não sei o que o Tite pretende fazer, mas eu tenho certeza absoluta que ele não começou a pensar isso na semana passada, né? Porque, evidentemente, a comissão técnica se preparou para o momento, imaginando e tendo até informações que a gente não tem sobre as possibilidades de convocação dos seus jogadores. Não sei se a comissão técnica esperava, por exemplo, que nenhum jogador brasileiro fosse convocado pela seleção do Dorival Júnior para jogar a Copa América, né? De novo, aí talvez houvesse uma informação, né, um pouco mais privilegiada de que não iria ninguém, porque a comissão técnica da seleção estava pensando de um outro jeito. Então eu estou dizendo com isso que o Tite e os seus auxiliares estão pensando nesse Flamengo durante a Copa América já há muito tempo. Não acho que vai haver mudança de jeito de jogar agora que uma determinada plataforma foi encontrada. Então o Tite deve estar procurando e treinando e experimentando os jogadores que podem fazer esses papéis. Provavelmente não com a mesma qualidade daqueles que saíram, mas nós podemos ter boas surpresas, por que não? São jogadores capazes, talentosos, merecem estar no Flamengo, merecem jogar, agora chegou a hora da oportunidade deles. A gente ouviu ali o Tite naquele vídeo, carismático, Tite, influenciador, hein? Oportunizar, é um momento de oportunidades. Bertozzi, a gente sabe que a torcida do Flamengo, até pela qualidade do elenco, é bastante exigente, costuma ser ruidosa quando as coisas não se passam bem e não se passar bem, às vezes é uma vitória de 1-0 sem show. Isso às vezes é o não passar bem do lado da Gávea. Você acha que vai haver uma tolerância por compreensão do momento ou não? Tem que haver. Mas como você fala de Flamengo, ela tem que ser acompanhada por resultado. Então talvez você não veja o time brilhante como foi em alguns dos últimos jogos, especialmente na goleada sobre o Vasco, mas tem que ver um time que seja capaz de competir para arrancar os resultados, mesmo quando a atuação não for tão boa assim, porque a tabela do brasileiro não vai esperar, né, pelo final da Copa América, pela volta dos jogadores e infelizmente para o torcedor, o Uruguai, por exemplo, do Arrascaeta e do De La Cruz, é uma seleção que, se der a lógica, bate semifinal no mínimo. Então ela fica todo o período de Copa América nos Estados Unidos. Mas eu acho que aquela fase de bode, que o Tite era vaiado antes dos jogos, ela claramente passou. Então, assim, os próximos jogos do Flamengo, você não vai ver esse cenário do Tite ter o seu nome vaiado na escalação. Eu acho que essa fase de trégua, pelo menos, e desse voto de confiança do torcedor para o trabalho já foi recuperado. Vamos seguir aqui o Sport Center agora para mais uma vez falar do Corinthians. Chegando esta retomada de Campeonato Brasileiro, é aquele momento que o Flamengo, sua diretoria, em todo paz, mundo... né? Tá em paz o Flamengo, né? Porque não tá jogando? Ou não? Porque não aconteceu nada no bastidor? Porque lá eles arrumam. Mas eu ia dizer, aquele momento que eles bateram tanto, né? De Copa América rolando, são 5 fora, servindo as suas seleções, e aí o Tite tendo que rearranjar essa equipe. Mas, por um outro lado, também foi esse o planejamento, né? Trouxe muita gente, reforços de peso para que o Tite tivesse essa rotação no elenco. Agora a gente vai ver como vai ser essa sequência, esse rearranjo aí. Mesmo assim, tendo se preparado para isso e por competência ter feijão para gastar e se preparar para isso, mesmo assim é uma bizarrice. Você perder 5 jogadores importantes por conta de um campeonato por seleção, assim, isso não me entra na cabeça. Por isso que eu acho que esse é um dos motivos, por isso que o pessoal está cada vez menos aí para a seleção, ninguém está nem aí, porque lasca com o seu clube dependendo do clube que você tá.
Mas é também a chance para muita gente mostrar que merece estar no elenco, né? Eu acho que a gente fala muito do elenco do Flamengo ser o melhor elenco da América do Sul, agora é uma boa prova para a gente tirar. Mesmo assim, serão 9 jogos, né? 1/4 do campeonato sem você poder usar jogadores que você investiu muito, que você fez esforço para trazer. Por mais que dirigente combine isso, tá tudo errado, a gente precisa rever calendário, a gente tá falando isso já faz tempo. E assim, tem qualidade para manter um bom nível? Tem. É garantido? Aí já não é, aí já é um pouco mais complicado. Eu fico pensando como que o Flamengo ele retoma agora o campeonato depois de um 6-1 no rival, né? Assim, de expectativa do torcedor, porque ele vem de uma sequência de 5 jogos sem perder, de 5 vitórias, inclusive, né? A gente questiona um pouquinho sobre desempenho quando a gente volta lá no jogo contra o Amazonas, mas um 6-1 contra o Vasco, nessa pré-pausa e agora essa retomada contra o Grêmio, o nível, talvez, ali de cobrança, né, do torcedor. Estou muito curiosa para ver como que vai estar, como que o Flamengo vai desempenhar. Pensar que já voltaram para 2019. Exatamente, exatamente. Ali com os desfalques, precisando dar essa resposta para o torcedor, eu estou curiosa. O Flamengo que já mostrou, nesse tipo de pausa, que volta e dá uma tropeçada ali, né, dá uma... Tô curiosa para ver. O Grêmio que também tem alguns jogadores que também não estão, né? Vila Sante, também. Sim, também o Grêmio também está desfalcado. De campo. Só pedir para o pessoal colocar aí, o Mendel trouxe na reportagem, falando dos brasileiros na Libertadores, até para a gente mostrar um pouquinho do que tem sido o domínio brasileiro dentro da competição, né? Nas oitavas da Conmebol Libertadores desde 2017. Nas oitavas de final, 6 times brasileiros desde 17, esse ano já são 7 equipes. E aí, à exceção de 2018, em que o River Plate da Argentina foi o campeão, brasileiros levaram o título. Em 17, o Grêmio, depois Flamengo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Muitos brasileiros na fase de oitavas de final, Brasil campeão nas últimas edições, enfim, trazendo um pouco do que é esse domínio. E vamos ter 2 confrontos brasileiros nas oitavas, além de Palmeiras e Botafogo, agora definido esse Grêmio e Fluminense. E em quartas a tendência é de ter mais também. De ir encontrando também, sem dúvida. Tá virando a Copa do Brasil. E a gente fala isso desde o sorteio, enfim. O nível financeiro, assim, de investimento, de realidade, até dos países, de uma maneira geral, economicamente, é surreal, assim, de verdade. Com todo o respeito a todo mundo que não fez mais que obrigação. E isso vai ser algo que, se a Conmebol não pensar no desenvolvimento de outros países, vai ser algo que vai ser recorrente. E a maneira como a gente tem crescido a nível de investimento, porque assim, a gente está falando de jogadores, a gente tem um exemplo do Fabrício Bruno que preferiu ficar aqui do que jogar a Premier League. Olha o nível de que a gente está falando de salário de jogador, do quanto... Eu acho que ainda pagar bons milhões de euros para trazer alguém, eu acho que ainda são poucos clubes. Ainda se contar nos dedos Flamengo, Palmeiras e Atlético, talvez. Que também, financeiramente, está tão arrumado, não. É porque tem muita gente por trás. Mas, assim, questão salarial... Gente, eu vou falar, uma folha do Flamengo deve pegar e pagar 3 grupos de uma Libertadores, assim. Sim. Tranquilamente. Então, é um abismo. Pra gente é ótimo, porque a gente vai deitar em todos mesmo. E a gente fez uma fase de grupos assim que ninguém foi brilhante, dominante, não. E mesmo assim passamos com sobra. Para nós brasileiros é bom, a gente vai estar sempre com torcidas vibrando e almejando o título, mas esportivamente eu acho terrível isso. Acho ruim. Nem Boca e River tem mais o mesmo nível que a gente para disputar em grana. O que tem acontecido são clubes menores, até de centros que não são tão fortes, se organizando em gestão e conseguindo ali na organização bater um pouco de frente. Clubes que, o próprio Peñarol, um time que vai ter dificuldade, que marca muito forte, vai baixar o bloco. Mas em qualidade, em jogo jogado, eu, por exemplo, tenho falado muitas vezes, o Campeonato Brasileiro é muito mais difícil que a Libertadores. Mas muito mesmo, em nível técnico, qualquer jogo que você vai fazer fora em casa é pedreira. Então é algo que eu acho que a Conmebol tem que se atentar. É bom pra gente brasileiro, a gente fica se gabando. Mas pro desenvolvimento do futebol sul-americano é muito ruim. E a gente fala também, não só sobre os jogadores, né? A gente fala sobre esse movimento de mercado de treinadores. O que o Palmeiras faz com o Abel, o Flamengo entrando forte para trazer o Tite. A gente vê um São Paulo com um projeto muito interessante, com o Zubeldia agora também,
em fase decisiva, também chegando forte. A gente ainda não coloca ali como favorito ao título, mas também chegando forte. Então a gente vê uma organização ali acontecendo e olhando um pouco o que já foi essa Libertadores, né, em que os argentinos incomodavam muito, em que eles tinham muita coisa para se apoiar também, né, em questão de torcida, em questão a arbitragem de Libertadores também prejudica os times brasileiros em outros sentidos, não necessariamente de propósito, mas eu acho que foi encorpando as equipes brasileiras em Libertadores e tendo várias possibilidades, né? Assim, o Campeonato Brasileiro permite que as equipes consigam até numa parte inferior ali, disputam uma pré-Libertadores. E aí a pré-Libertadores eles entram mais forte ainda, né? Porque é aí que você pega mais times com um poder muito abaixo até do nível técnico. Então, as possibilidades elas se apresentam muito para os times brasileiros. E aí você vai deixando chegar, você já vai deixar no caminho ali, porque tem esse confronto Fluminense e Grêmio. O Berton traz pra gente que o Grêmio queria fugir, tá certo, mas a chave do outro lado também era muito pesada. Assim, tem muito pra onde correr, né? Não tem. Se fosse pontos corridos, ia ter entre os 10, 6 brasileiros e um ou outro ali envolvido, assim. Sim, é que a questão de ser Copa é um alento para os outros clubes, porque você iguala um pouco mais. Eu acho que dentro das chaves que a gente tem, pode ter surpresa. Sim. Acho que tem favoritos bem definidos, mas pode ter surpresa. A gente tem... Ser mata-mata, eu acho que dá uma sobrevida. Total. A gente tem do lado do Flamengo ali, ele precisando decidir fora, na altitude, e depois ele passando, ele também pode pegar a altitude, porque ele também tem o The Strongest daquele lado. Então tem alguns fatores ali que podem realmente mudar a situação.